Olá, alunos da Rede Estadual de Ensino, tudo bem com vocês? E aí, vocês estão gostando das aulas? Eu espero que vocês estejam assim, amando as aulas de linguagens. Nós estamos falando sobre vários temas muito pertinentes para a sua prova de linguagens, que é muito abrangente, fala sobre muitas coisas. Eu sou a professora Miriam e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o mundo dos games. Eu confesso a vocês que eu não sou na verdade a minha geração usava muitos videogames, mas eu fui criada no sistema muito analógico, então assim, eu não entendo muito dos games, só que é interessante alguém que é de fora dos games falar um pouquinho sobre eles, porque às vezes nós que não somos jogadores, não somos gamers, a gente tem uma visão muito deturpada de gamers e dos jogos online, como se fossem somente coisas viciantes e extremamente que não são atrativas. Mas não é bem assim que nós vamos ver na aula de hoje. Nós vamos falar então sobre a linguagem dos games e também, fora isso, sobre as competências do Enem que esbarram na questão dos jogos online, assim como narrativas interativas e cultura digital. Então esses dois pontos são muito importantes quando a gente fala em videogame, em games. Narrativas interativas e cultura digital. Muito bem, então, coloca aí na tela para nós, por favor. Videogames, então, uma nova forma de linguagem. Nós temos, então, os videogames, eles combinam imagem, som, texto, narrativa e ação. Então, eles são um tipo de linguagem multimodal, ou seja, usam vários recursos ao mesmo tempo para comunicar. E assim como a literatura e o cinema, eles também contam histórias e transmitem ideias. Então, o que acontece? Volta aqui para mim, por favor. Gente, isso é muito interessante, porque a gente pensa, por exemplo, que os games só estão ligados aí a simplesmente aquela coisa mais mecânica, da informática, mas é muito interessante que os games estão ligados a vários tipos de linguagem. Então, nós temos uma explosão de estímulos para o nosso cérebro. Então, nós temos histórias, junto com a história você tem música, você tem ali uma linguagem do cinema, a imagem, som e sem falar também dos jogos online, gente, que a gente consegue ir falando e interagindo com outros jogadores. Eu falo assim que jogar videogame é quase como dirigir, você faz vários comandos ao mesmo tempo. Então nós precisamos entender que a questão da linguagem dos games, ela é multimodal porque ela mistura vários tipos de linguagem. E por falar em linguagens, eu acho que você vai lembrar aí, tem algum amigo, se é que essa pessoa não é você, que tem aí um linguajar muito específico sobre o mundo dos games. Então você fica assim meio perdido, do tipo, nossa, mas o que essa pessoa está falando? Então, porque não faz parte do mundo de quem não joga. Então, palavras hoje que já fazem parte da nossa vida cotidiana, mesmo que você não seja um gamer, por exemplo, a palavra avatar, Então, aqui é um tipo de expressão que faz parte do mundo dos games que já migrou para a nossa vida. Então, a linguagem dos games, ela está ligada ao mundo da língua inglesa, tá? Então, o mundo da informática, ela é em língua inglesa, então se você aí domina um pouquinho da linguagem dos games, você vai ter acesso à língua inglesa e vários códigos também. Coloca aí na tela para nós, por favor. Quem nunca fica perdido, então, ouvir alguém aí falar sobre essa linguagem dos games. Então, olha que interessante esse terceiro ponto que fala assim, alguns parecem verdadeiros códigos e, de certa forma, são. Mas o principal objetivo é agilizar a comunicação entre os membros do grupo para que consigam fazer aquela jogada que pode virar a partida. Então, olha que interessante. Quando a gente fala, então, em linguagem dos games, que a base dela é a língua inglesa, nós temos que pensar, então, na agilidade da comunicação. E há várias expressões que, se você for fazer a tradução aí, significa uma frase inteira, Eu tenho um amigo meu, na verdade, dois amigos, que eles usam muito a expressão, chama um outro de noob. E eu ficava assim, poxa, mas o que significa noob, E aí eu descobri que tal de noob é aquele jogador iniciante que não joga muito bem. Então, assim, olha só, eu tive que falar uma frase para tentar passar essa expressão,
tá? Então, é uma linguagem muito específica. O que a gente precisa entender, então, fora essa questão da linguagem, que tipo de narrativa que nós temos nos games? Na minha cabeça, gente, games era sempre aquele mundo, sabe o jogo da cobrinha? Antigamente, nos celulares da Nokia, tinha um jogo da cobrinha, e na minha cabeça, jogo online sempre foi aquilo ali, tá? Mas não é muito bem, é muito longe disso, tem mais coisa aí. Quando a gente fala, então, em videogames hoje da atualidade, nós estamos falando em narrativas interativas. O que vem a ser narrativa interativa? Talvez você não saiba, mas você joga algo que tenha narrativa interativa. Vamos ver o que é? Então, olhem só, a questão da narrativa interativa, coloca na tela para nós aí, por favor. A narrativa interativa é aquela em que nossas escolhas alteram o rumo da história. Em jogos como The Last of Us, Minecraft ou The Sims, somos quase coautores das experiências. Então, essa linguagem narrativa, gente, você vai alterando o jogo. Você tem uma base de jogo e você consegue fazer alteração por meio da linguagem conforme você vai jogando. O que nós temos, então, em toda a estrutura narrativa de games? É a mesma que nós temos, por exemplo, em filmes do tipo Star Wars, em filmes como O Senhor dos Anéis, em que há um personagem comum, e essa pessoa é uma pessoa apagada, comum na sociedade, em que ela recebe um chamado. Olha só o percurso desse herói aí, tá? Ela recebe um chamado e aí, em primeiro momento, ela se acha uma pessoa incapaz de atender a esse chamado. Logo depois ela encontra, então, aí um mentor, e esse mentor aí dá o start. Aí, ó, gente, start é uma linguagem dos games que a gente utiliza aqui no mundo normal, né, comum. E aí, o que nós temos? Aí esse mentor faz essa travessia desse personagem para um outro mundo, né, um mundo às vezes de magia. Então, eu só vou falar só metade, então, aí desse percurso do herói. Todo game, quando a gente fala que tem narrativa, é uma narrativa interativa, a base é basicamente essa. Uma pessoa comum que recebe um chamado e há sempre um mentor para ajudá-la. Então, o que nós temos como elementos comuns? Personagens, conflitos, uma jornada, as missões chamadas de quests, né? E cenário, sempre às vezes ali o cenário muda às vezes de uma fase para outra, mas a base sempre vai ser a mesma. E a gente pensa, eu também pensava assim, gente, que os games dentro de uma cultura digital falavam só coisa, só tem de tiro, só tem pancadaria, coisas ruins, morte, etc e tal. E eu descobri, gente, que não é bem assim. Se nós pegarmos, por exemplo, os games, há muitos games hoje que eles relatam e retratam preocupações da nossa vida real, do nosso mundo atual, tá? Então, ó, eles refletem os valores, as preocupações e até os dilemas da sociedade contemporânea, né? Jogar é também uma forma de se conectar com o mundo atual. Então você pode me dar vários exemplos disso, e aqui eu vou colocar alguns exemplos em tela. E talvez para você aí que vai ser aluno que está se preparando para o Enem, pensando aí numa redação, há alguns games com histórias muito interessantes para você utilizar, às vezes até como repertório dentro da sua redação. Então, por exemplo, esse aí, ó, o primeiro, Valiant Hearts, né? Ambientado na Primeira Guerra Mundial. Aí nós temos esse ponto 2 de Sid Meier's Pirates. É uma maneira divertida de aprender sobre geografia, navegação, comércio e a história da pirataria durante a era colonial. Olha que legal, gente, aprendendo história dentro dos games. Olha esse terceiro ponto aí, gente, essa terceira indicação que é muito famosa. Esse jogo chamado Civilization, ele ensina sobre o desenvolvimento de sociedades, estratégias militares, avanços tecnológicos e a importância da diplomacia e comércio. Então, mesmo que você não tenha interesse em jogá-los, é interessante você saber sobre o que trata para você utilizar dentro da sua prova. Olha essa quarta indicação, que diz o quê? Um jogo de simulação estratégica em que os jogadores desenvolvem e espalham patógenos para infectar a população mundial. É parecido com The Last of Us, né, gente? E essa quinta indicação, que é um jogo de estratégia que desafia os jogadores a gerenciar recursos globais e tomar decisões sobre políticas ambientais para combater mudanças climáticas. E aí eu pergunto para vocês, pode voltar aqui para mim, por favor? E aí, meu caro aluno, pergunto a você,
será que game é somente, então, joguinhos de luta, né? Tipo Mortal Kombat, nada contra, tá, gente? Tipo Mortal Kombat, eu acho que vai muito além disso, né? Como nós vimos aí. Então, essas histórias interativas, em que há ali um personagem base, uma trama básica, mas eu consigo ir alterando o curso dessa história, é interessante que tem muitas coisas que falam sobre o nosso mundo real. E aí faz você até pensar sobre situações reais, como que eu agiria se eu tivesse numa situação dessa forma, né? E aí é impossível falar sobre cinema, não falar sobre games, não falar sobre cinema. Eu aí tenho vários filmes que são muito interessantes, que eu gosto, e que aí de volta e meia uma pessoa fala assim, tá, mas esse filme aí ele é inspirado em um game, e eu não sabia. Um que eu gosto muito, gente, é o filme de Tomb Raider, com a Angelina Jolie, que eu gosto muito desse filme. Eu não sabia, mas ele é um clássico, né, gente? Eu porque sou leiga mesmo. E é tão interessante que vocês sabiam que o mundo dos games, da bilheteria, o cinema aliado ao mundo dos games, tem feito tanto dinheiro que está ultrapassando os filmes de super-heróis da DC Comics e da Marvel. Pega essa bomba aí, né, gente, porque é muita informação. Então, olha que interessante, um mundo, tem tanta coisa a se explorar no mundo do videogame, dos games, que esses filmes de super-heróis têm ficado muitas vezes batidos e meio obsoletos, perto de tanta coisa interessante que tem no mundo dos games. Se nós pegarmos aí de trás para frente, né, nós temos alguns filmes muito interessantes. Há um que estreou agora, por esses dias aí de abril de 2025, que é um filme do Minecraft. E diz que tá um sucesso estouradaço de bilheteria nos Estados Unidos, porque é um filme muito famoso, né, gente? É um game muito famoso. Quem nunca jogou aí? Eu não, tá? Mas um monte de gente já jogou Minecraft. E aí nós temos o filme do Sonic, que é baseado também num game, Mortal Kombat, Pokémon, que mais? Tomb Raider, Resident Evil, e tem mais um monte, gente, a lista é infinita, eu só peguei aqui os principais para vocês. Então, isso aqui é interessante para a sua prova como informação, tá, gente? Não podemos deixar aí o mundo dos games de lado, porque até tem influenciado a indústria do cinema de modo muito forte e impactante, ok? Mas a gente também não pode deixar de falar sobre os impactos cognitivos dos jogos, porque na sua prova de linguagens pode vir aí tanto falando sobre aspectos bons e aspectos negativos sobre os games. Coloca na tela aí, por favor, para a gente dar uma olhada. Sobre benefícios, tanto os impactos negativos ou os benefícios, tem muita coisa, mas eu vou falar só de alguns aqui, tá? De benefícios, a gente pode ter raciocínio lógico e resolução de problemas. Então, você talvez aí deve ter algum professor de matemática que já trabalhou games em sala com você. Que mais? Memória de trabalho, atenção e foco. É muito difícil você ter uma pessoa que é um gamer que não fica por horas na frente de uma tela extremamente focado. Criatividade e controle inibitório. O que é um controle inibitório? É quando você é uma pessoa talvez muito impulsiva e reage de modo impulsivo e o game ele te ajuda a controlar esses impulsos. Olha que interessante, você ter autocontrole. Agora, de impacto negativo também tem vários, mas o que mais se discute hoje é sobre os danos, por exemplo, de jogos de tiro, a questão da memória, que a gente chama de hipocampo. Então, alguns estudos, já está comprovado, indicam que jogos de tiro violentos podem estar associados a danos à memória, porque talvez ali você fique o tempo todo no mesmo mundo, né, discutindo a mesma coisa, e você não consegue alastrar a sua memória para outras coisas, né, pode ser alguma coisa do tipo. E a ludopatia, se você não sabia dessa palavra, aprenda. A ludopatia, gente, é o vício em jogos de azar. Mas não só de jogos de azar, né, gente? Se falarmos aí de tigrinho. Mas tem muito mais coisa sobre isso. A ludopatia, qualquer vício, um game, ele pode te levar a ser uma pessoa viciada. Professora, mas como que eu sei que eu sou uma pessoa viciada em jogos? Se você abre mão aí da sua vida social para ficar jogando, é sinal que tem aí um alerta de perigo muito forte, ok? Então, a gente também tem que pensar, e o Enem vai nessa linha do equilíbrio. Então, os jogos, eles são muito positivos, eles trazem muitas coisas boas para a nossa sociedade, mas também
é preciso ter equilíbrio porque tem muitas coisas ruins aí. Então, o que tem de prejudicial e que a gente precisa discutir muito é o excesso de tempo de tela. Ficar por horas, às vezes, jogando, isso faz mal tanto para o cérebro quanto para suas vistas. Que mais? Conteúdos, ficar exposto a muitas horas a conteúdos violentos e a questão social, né, gente? Exclusão, você fica ali trancado no quarto por horas que você acaba não tendo convivência social. E eu vi algumas questões do Enem que vão muito nesta linha. Então, associam a questão da exclusão social, ficar muitas horas de tela, ao sedentarismo. E aí ela aparece onde? Ó, eu tenho então aqui, gente, se nós pensarmos na prova do Enem, basicamente nós podemos ter interpretação de linguagens híbridas, pode cair, por exemplo, alguma coisa do Minecraft para você fazer análise de questões híbridas, de linguagem híbrida ou linguagem multimodal, e também leitura crítica de manifestações culturais. Como que elas aparecem? Nós temos basicamente 3 competências que podem estar ligadas aos jogos, aos games. A competência 1, que fala sobre as linguagens das tecnologias da comunicação e da informação. Então, a análise, por exemplo, de linguagem de gírias do mundo dos games pode aparecer na sua prova. Que mais? Competência 3, gente, aborda basicamente sobre educação física, sobre educação corporal. Então, tem várias questões no Enem, dentro dessa competência 3, que trabalha como esporte, como responsável pela integração e formação. E aí tem um viés muito positivo. Já a competência 9, que também fala sobre as TICs, né, que são tecnologias da comunicação e da informação, fala sobre os impactos dessa tecnologia. Então, o que acontece, gente? Como nós vimos aí, pode voltar a tela aqui para mim? O que a gente pode ver então aí, gente, que a questão dos games, ela atravessa a sua prova aí por um todo. Então, com toda certeza, umas 2 questões na sua prova provavelmente pode aparecer para você. E você tem que entender qual que é a linha de raciocínio que o Enem vai. Então, uma das linhas de raciocínio é algo positivo no mundo da interação, que você se torna uma pessoa mais criativa, sobre inclusão, tem esse viés. Mas também pode falar sobre linguagens, as linguagens dos jogos e também sobre o sedentarismo, sobre o vício, os aspectos negativos que os games podem trazer. Vamos de questão, gente? Ó, essa questão está fresquinha, mais ou menos fresquinha, né, gente? 2023 aqui, que fala sobre os e-jogos. Professor, eu não faço e-esportes. Professor, eu não faço a mínima ideia do que é e-esportes. Você tem que saber. Se você não sabe, faz essa anotação aí no seu caderno porque é muito importante. Coloca na tela porque isso aqui é muito bom que você saiba. Ó, os e-esportes são as competições de jogos digitais. Talvez você até participe de uma dessas, tá? Os jogadores são considerados atletas profissionais de esportes, sendo assistidos por uma audiência que pode estar presente ou online em plataformas de streaming. Então, existem vários tipos de games do esporte eletrônico. Se você joga a FIFA, gente, aí ó, é um e-esporte, tá? Jogos de futebol, que mais? De corrida, de cartas e vários outros. O potencial dessa modalidade de esporte e entretenimento está no marketing de influência de empresas de jogos. Os e-esportes são muito atrativos e populares. Então, o que nós temos aí, gente? Os jogos de luta, os jogos de tiro e os jogos de estratégia. Provavelmente se você joga aí, acho que qual o jogo, gente, que essa galera gosta? Free Fire. Ô, meu pai amado, tenho pavor do Free Fire, porque não tem um aluno que eu não entro em sala de aula, não saiba jogar e não goste de Free Fire. Isso aí é um exemplo de um e-esporte. Tá? Então, gente, o que é interessante nesses jogos é o mercado de influenciadores digitais que os e-esportes acabaram trazendo para nós, tá? Isso aí é um ponto que você tem que ficar muito esperto. Como que essa gama, né, gente, de influenciadores aí estão ganhando muito dinheiro por causa disso. Vamos lá, então, gente, olhar essa questão aqui, voltar à questão. Coloque em tela, por favor. Ó, a indústria do esporte eletrônico é um mercado que está crescendo em um ritmo mais rápido do que a economia mundial. Bizarro isso, né, gente? Sua popularidade cresceu muito e no Brasil não é diferente. De acordo com os dados de uma pesquisa, mais de 64% dos brasileiros que jogam videogame já ouviram falar de esporte eletrônico.
No entanto, o que chama atenção é o crescimento superior a 10% do público praticante comparado no ano anterior, que subiu de 44,7% para 55,4%. Trata-se de um percentual expressivo, já que o Brasil está no top 3 dentre os países que têm maior número de espectadores de esporte eletrônico do mundo. Comparado ao ano anterior, em 2020, o Brasil tem um marco de crescimento de 20% na audiência. O mundo afora, a árdua dedicação de grandes gamers contribui para o crescimento do Comitê Olímpico Internacional, olha que interessante, aliado a outras 5 federações esportivas e suas desenvolvedoras de jogos, que direcionaram um olhar mais atento ao assunto, permitindo dar o primeiro passo para concretizar, pela primeira vez da história dos jogos eletrônicos, um evento olímpico oficial. Gente, que interessante isso aqui, né? Eu sabia mais ou menos que tinha jogos online, mas eu não sabia que estava virando assim, nessa proporção de ter as Olimpíadas de games. Gente, isso é muito interessante. Então, olha que interessante, a gente já viu como o cinema está sendo influenciado pelos games, como a linguagem nossa está sendo afetada pelos games, e também até dentro dos esportes nós temos Olimpíadas de games. Olha que interessante. Notem que o texto de vocês que está aí em tela é um texto que tem muitos dados, sempre mostrando o crescimento. Vamos ao que diz a questão? Na questão diz assim: o contexto em que o esporte eletrônico é apresentado no texto demonstra o quê? O contexto de números, o contexto de porcentagem, ele demonstra o quê, gente? Condição favorável à expansão dessa modalidade, promoção, está promovendo a prática desses jogos. C, impulsionamento de um processo de marketing, está dizendo que, nossa, como tem propaganda em cima disso. D, favorecimento de fabricantes dos jogos, tem ali alguma menção a fabricantes de jogos? Ou E, modificação da audiência televisiva. Gente, em algum momento falou sobre audiência televisiva? Questão bem tranquila, né, gente? É a alternativa A, por quê? Que fala que nós estamos num cenário, um contexto favorável à expansão dessa modalidade. Isto é comprovado porque lá no finalzinho fala assim, que pela primeira vez nós temos então Olimpíadas de esportes, esportes online. A gente aprendeu bastante coisa, né? Eu também aprendi bastante coisa elaborando essa aula aí para vocês. Um grande beijo para vocês, espero que vocês estudem um pouquinho mais sobre os esportes e sobre os games, porque pode aparecer na sua prova do Enem. Um grande beijo e até a próxima aula. Olá, galera do Pré-ENEM Digital Mato Grosso, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Ciências da Natureza, Biologia especificamente. Eu sou o professor Carlos Magno, sou professor de Biologia, e essa é uma das nossas últimas semanas juntos agora, nessa etapa do projeto Pré-ENEM. Logo, logo, uma nova equipe de professores de Ciências da Natureza, um estelato, está chegando para fazer um bom trabalho, para fazer uma boa aula com você também. Tem novidades por aí, gente. Quem nos acompanha direitinho, muito em breve nós vamos ter um outro ambiente para poder fazer a apresentação dessas aulas que acontecem aqui, outras aulas que virão, dentro de uma plataforma que tem tanto videoaulas quanto atividades para você fazer já exercícios da nossa grande biologia, ver teu rendimento, como é que você está, e também ter acompanhamento por professores. Então o trabalho é completo, é bonito e muito em breve essa etapa entra em atividade. Vai acontecer também, bastante esperado por alguns, as aulas presenciais. As DREs de todo o estado de Mato Grosso estão se preparando para começar a atender em algumas cidades, em algumas escolas polo, alunos que se preparam para o projeto Pré-ENEM. Então, em breve nós temos novidade, o projeto começa com força total. Você que nos acompanha, vai vendo direitinho de acordo com a sua escola. As informações são trilhadas para as escolas através das DREs, tudo bem? Então vamos lá, mais uma aula de biologia no dia de hoje, acontecendo aqui para a gente poder trabalhar com questões do Enem. Aliás, o projeto é pré-ENEM, então a gente vai trabalhar mais com perguntas sempre Enem, tudo bem? Nessa terça-feira nós vamos trabalhar com uma temática ainda não abordada nos nossos encontros durante a semana.
Nós estamos colocando aqui a temática de evolução biológica. Então, juntos, hoje, vamos trabalhar uma temática que tem aparecido no pré-ENEM com uma frequência um pouquinho irregular. Perdão, dentro do ENEM. A frequência do conteúdo de evolução dentro do ENEM é mais ou menos, como eu disse, irregular, aparece há uns anos, outros anos não. Só que é uma temática que tem ganhado força, sobretudo em vestibulares técnicos. Se você também acompanha alguma possibilidade de um vestibular, de um edital para uma faculdade que seja uma que não seja federal, por exemplo, uma estadual, outra instituição, esse tema tem ganhado bastante presença. Sobretudo, gente, por conta de uma temática de classificação biológica. Até muito pouco tempo havia algo chamado taxonomia e isso imperava sozinho, classificando os seres vivos. Hoje existe uma nova forma de classificar que conta com conteúdos da evolução. A nova classificação moderna hoje, chamada de cladística, ela conta principalmente com ancestralidade. Então começa-se a classificar grupos de seres vivos a partir do ancestral. A filogenia tem uma nova função, que é a classificação dos seres vivos também. Tá bom? Então, evolução biológica não é mais só aquela ideia de que os seres mudam ao longo do tempo. É também uma ideia acoplada à classificação de grupos de seres vivos modernamente. Tudo bem? Vamos fazer como sempre. Nós vamos tentar extrair os conceitos. Nós vamos extrair conceitos de uma pergunta proposta pelo ENEM. E no ano de 2024, a pergunta já está preparada aqui atrás de mim, e a gente já vai sabendo assim, conteúdo de evolução precisa ser cotidiano. Não pode ser uma coisa com base em teorias, apenas para a gente poder vislumbrar ideias. Não é isso. A biologia ela é muito pragmática, ela é muito objetiva. A gente aprende para a vida, e não só para o ENEM, e não só para fazer prova, para tirar nota. Tá? Então, biologia tem essa visão pelo ENEM. O projeto do INEP é isso, é trabalhar com coisas cotidianas, não questões apenas técnicas, conhecimento apenas simples. Tudo bem? Então, nossa prática de sempre é essa. Para você que nos acompanha há mais tempo, a gente pega o conceito, trabalha o conceito em cima do conteúdo de cada questão e depois a gente analisa os distratores e, quando possível, a gente informa uma ideia sobre TRI. Vamos começar pela nossa leitura de sempre, que é sagrada, né? Então, o Edu vai colocar para a gente na tela toda, para a gente fazer aquela leitura da questão com base no texto base do ENEM. Vamos lá. O Cerrado e a Amazônia, você pode olhar no cantinho direito da sua tela que aparece a imagem do Cerrado, um grande bioma brasileiro, o segundo maior bioma brasileiro. Está lá, vegetação estampada no cantinho direito da tua tela. E também agora, o Cerrado e a Amazônia, vamos dar uma olhadinha, gente, é de encher os olhos, né? Dá uma olhada nessa imagem, essa estatura completa do maior bioma do Brasil. Esse é o maior bioma, o bioma da floresta amazônica. E esses dois biomas, o Cerrado e a Amazônia, abrigam um grande número de serpentes, popularmente conhecidas como cobras corais. Não é assunto que agrada a muita gente não, né? Estamos falando de serpentes, estamos falando de cobras, mas, gente, é parte da biodiversidade, é parte importante do nosso patrimônio. Então, sim, a gente precisa abordar pelo cuidado com a espécie e o nosso cuidado com a relação com eles. Então, vamos lá. Na Amazônia, predominam as corais verdadeiras, que são peçonhentas, enquanto no Cerrado prevalecem as falsas corais, que não possuem peçonha. Vamos mostrar um pouquinho dessas imagens para vocês. Eu sei que tem gente que não gosta muito, né, que tem algum probleminha relacionado a essa imagem, mas elas são importantes, tá? A gente precisa conhecer parte do nosso bioma, então bora dar uma olhadinha no que são as serpentes, que a gente chama de coral verdadeira e falsa coral. Primeiro, coral verdadeira. Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na tela. Essa aí, gente, é a Micrurus, é a coral verdadeira. Como o texto disse, ela é uma espécie que ocorre mais na Amazônia. Então, se você vive no norte do estado de Mato Grosso, é muito possível que essa espécie seja mais comentada. Você ouve falar um pouco mais sobre a cobra coral e a cobra coral verdadeira. Tudo bem? O nosso estado é bem grande e no norte do estado nós temos uma parcela da Amazônia legal e por conta disso essa pode ser uma espécie recorrente na região que você vive, na sua cidade aí do norte do Mato Grosso. Agora vamos dar uma olhadinha na outra, tipo, quem tem pouca experiência olhando e fala, nossa, não é o mesmo animal? Não, não é o mesmo animal. Essa é aquela que a gente chama de falsa coral. E como o texto do Enem diz, essa espécie ela é mais recorrente aqui, pela região aqui mais do centro-sul do Mato Grosso.
Então, se você mora aqui nas regiões, nas redondezas de Cuiabá, Várzea Grande, ou aqui no sul, ou centro-sul do Mato Grosso, nós temos a ocorrência dessa que é a falsa coral. Não significa que os territórios sejam limitados, tá? Então, eu moro no Cerrado, só ocorra uma das duas. Não, elas se difundem. É possível encontrar tanto coral verdadeira daqui na região centro-sul do Mato Grosso, como também no norte do Mato Grosso acontecer essa coral, falsa coral. Então é o que predomina. O que o texto chama atenção é que na região norte, a porção amazônica do bioma, tem mais coral verdadeira. E a região do Cerrado, dentro do Mato Grosso, a que predomina é essa falsa coral. Estou falando do Mato Grosso porque é o nosso estado, não é aquela questão de orgulho, mas é a questão do bioma brasileiro mesmo. Tudo bem? Vamos lá, continuando agora. Essas espécies apresentam um padrão de coloração muito semelhante. E essa similaridade traz uma vantagem tanto para as corais falsas como para as verdadeiras. E agora que a gente explora um pouquinho também a imagem que o próprio Enem publicou. Você falou, professor, você está mostrando aquelas cobras ali, isso não faz mal? Gente, o Enem colocou as imagens e a gente precisa contemplar parte da riqueza dos nossos biomas. Tudo bem? E a gente precisa ver com outros olhos também, né? Os animais normalmente recebem uns termos de demonizações que não precisa. Esse animal é do nosso patrimônio, é de biomas que são do nosso estado, do nosso país, então sim, tem que ter orgulho dele sim. Tá? É um animal bonito, lindo, visto com bons olhos. Vamos começar a explorar essa imagem que o Enem colocou aí para você, ó. Vamos lá, a primeira imagem, mais à esquerda, nós temos a coral verdadeira, recorrente mais no norte do país, na Amazônia, é a Micrurus decoratus. Esse nome, gente, diz mais do que o nome científico. Micrurus decoratus conta pra gente a que gênero pertence o animal e a que epíteto específico ele pertence, que é decoratus. Então, as palavras Micrurus decoratus é o nome científico da coral verdadeira, mas também me fala a espécie que ela pertence. E do lado direito da imagem, o Enem colocou essa falsa coral, a Erythrolampus esculape. São nomes em latim, fica um pouquinho mais difícil para a nossa língua portuguesa, mas para nós que temos língua de origem latina, isso é um pouco mais palatável para a memória, para a pronúncia. Então, o que é Erythrolampus? A Erythrolampus é a falsa coral, que a gente pode perceber que pelos nomes científicos elas não são nem parentes. Quem olha à primeira vista, com um olhar bem leigo sobre as duas, fala, cara, tudo cobra, é tudo igual. Não, não são. Elas não são nem parentes entre si. Isso é muito importante ser observado, tudo bem? Dá para, por exemplo, cruzar uma coral verdadeira macho com uma falsa coral? Nunca. Elas não pertencem à mesma espécie, não são nem da mesma família, do mesmo gênero, elas não têm nem parentesco próximo, tudo bem? Então são só dois animais que se assemelham bastante. Agora, gente, nós vamos fazer uma advertência importante. O Edu, você me traz de volta um pouquinho? Vamos lá? Tem uma conversa importante aqui que, geralmente, como eu sou professor, em sala de aula tem essa pergunta. Como é que eu faço para diferenciar a coral verdadeira da falsa coral? A gente consegue fazer isso no dia a dia? Gente, tem uma recomendação importante. O Butantan, que é um instituto brasileiro de grande orgulho para a nossa federação, ele tem alguns especialistas que recomendam como lidar com essa curiosidade. E a recomendação, ó, por escrito, se acompanha aqui comigo, ó, que a coral verdadeira e a falsa coral é de difícil diferenciação. É bem difícil mesmo. Então, mesmo que o teu professor, que tem uma pessoa que conheça ou que diz que conhece muito bem as duas, a orientação é uma só. Afaste-se. Não se aproxime. Eu não preciso ficar correndo risco para saber se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Para evitar acidentes, para a sua segurança e também importante, para a segurança do animal, não se aproxime. Não tem aquela curiosidade de lá, vou querer mexer aqui. Não, não se aproxime. A melhor ideia é essa. Por quê? Elas são muito semelhantes, até mesmo para quem diz conhecer. Para quem trabalha cotidianamente e fala, não, eu tenho segurança. Eu sei quando é uma e quando é outra. Então, quando se trata de pessoas que fazem aprendizagem como a gente, a melhor proposta é manter distância. Se esse comportamento é agressivo, não, quero matar. Estou fazendo uma trilha, encontrei uma delas, deixa, ela está no ambiente dela, tá? Então, não tem problema o animal viver, tem que viver e deixar viver. Tá lá, então, só não se aproximar para que não ocorra acidentes. Existe um soro específico em caso de acidentes da coral verdadeira. A falsa coral e a verdadeira coral têm essa diferença clássica. A verdadeira coral, ela tem toxicidade, tem peçonha, tem veneno. A peçonha é o inoculador do veneno.
E o veneno é a toxina que acaba causando mal a quem é atingido por ele. Agora, já a falsa coral não representa perigo nenhum. Ela não tem peçonha, não tem veneno, na verdade, então não tem risco nenhum. Agora, que relação é essa entre uma cobra que nem é da mesma espécie e que acaba parecendo com outra que é dessa espécie que é venenosa? Que vantagem existe nessa semelhança? É sobre isso essa questão agora que nós estamos abordando juntos. Tudo bem? Então deixamos aqui a orientação do Butantan para não se aproximar. Não vai tentar lá, tipo, não, tem aquela história das cores, né? Eu dou uma olhada no padrão de cores que eu descubro se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Ou a história da cabeça triangular. Não, tá, gente? Afasta. Afasta para evitar acidente. De novo, pela tua segurança e também para o bem do animal. Tudo bem? Agora lá, dando uma olhadinha na questão do Enem agora, nós temos mais uma preocupação. Nós anunciamos a aula como evolução biológica. E até então estamos tratando de zoologia porque trata-se de um animal. Então, qual é a questão da evolução aqui? Qual é o conceito da evolução? É isso que nós vamos buscar agora. Cadê a evolução? Vamos lá? Vou mostrar isso para você. Bem ali no cantinho da tela nós temos aqui um grande teórico evolucionista. Difícil de não reconhecer, aquele barbudão ali do lado, ó. Charles Darwin. É autor de uma das grandes ideias evolucionistas. Ele trabalha, gente, uma parte do trabalho de Darwin com a seleção natural. Por que então que essa cobra, a falsa coral, ficou tão parecida com a coral verdadeira? E a resposta vem em cima de uma das teorias do trabalho de evolução de Darwin. Qual é a ideia? Será que a cobra falsa coral pensou do tipo, cara, se eu ficar parecida com a coral verdadeira, os bichos vão me respeitar? Porque a coral verdadeira tem veneno, a falsa coral não tem. Se ela ficar parecida, isso não é intencional. Não foi assim que as coisas aconteceram ao longo do tempo. Segundo Darwin, a ideia evolucionista é essa daqui, ó. Haviam algumas cobras, que são aquela Erythrolampus, a falsa coral, que se pareceu mais com a coral verdadeira. E ao longo do tempo elas levaram vantagem, porque todo predador que teme o veneno da coral verdadeira evita as duas. Como a orientação do Butantan é afaste-se, esses animais do ambiente, os próprios predadores, evitam se aproximar. Na dúvida, não sabendo qual é venenosa e qual não se aproxima de nenhuma das duas. E foi aí que a falsa coral, a não venenosa, levou vantagem ao longo do tempo, parecendo bastante com a coral verdadeira. Só que olha o que a questão Enem faz. Ela anuncia que existe uma vantagem para ambas as corais, tanto a coral verdadeira quanto a falsa coral. Nós já vimos agora e comentamos qual que é a vantagem da coral falsa. Ela ganha por quê? Predadores e outros animais, até mesmo nós, se seguir a orientação do Butantan, nós vamos evitar contato. Então ela fica protegida mesmo não tendo arma, mesmo não tendo veneno. Agora, que vantagem teria para a coral verdadeira ter uma que se assemelha a ela? Quanto maior a população dessas cobras, dessas serpentes que se assemelham, mais ela afugenta aqueles que são predadores que poderiam oferecer risco para elas. Então, há uma vantagem para ambas. E a pergunta do Enem nesse dia, gente, ó, em 2024 agora, foi exatamente sobre isso, ó. Qual é a vantagem dessa semelhança, da similaridade para as falsas corais? A gente já contemplou, nós falamos a respeito. E o que tornou elas evolutivamente parecidas, que foi a seleção natural ocorrida entre essas espécies que, embora espécies sejam diferentes, as semelhanças foram se acentuando ao longo do tempo pela vantagem que a falsa coral teve. Vamos explorar os distratores, tá? Agora que o Edu coloca a tela de novo para a gente poder explorar cada um dos distratores juntos. Vamos lá. Vamos analisar o que diz a letra A e não pode esquecer do comando, tá? Nós estamos procurando qual a vantagem da semelhança entre as falsas corais com a coral verdadeira. A letra A, vamos lá. A letra A tenta ludibriar a atenção da gente, dizendo que é porque facilita a captura de presa. Em momento algum, o texto ou eu fizemos referência. Não há uma facilidade para capturar presa só porque as duas são parecidas. Tudo bem? Então, não existe nexo na alternativa A, vermelho na tela, é um distrator, está tentando ludibriar nossas ideias. Nós temos que concentrar que a vantagem da cobra falsa se parecer com a verdadeira, é de que ela evita predações. Então, essa é a ideia central. Então, olhando para a letra B, ela diz isso, ó, diminui a competição por recurso. Deixa eu voltar um pouquinho, Edu. Vamos lá, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Essa é uma coisa interessante.
Quando ele fala aqui sobre diminuir competição, de uma forma muito discreta, ele usa um conceito da ecologia, que é nicho ecológico. Uma das partes do nicho ecológico é o que comem essas cobras. E será que, embora elas sejam muito parecidas, elas comem as mesmas coisas? O que você acha? Essas duas cobras, a falsa coral e a coral verdadeira, elas têm o mesmo nicho ecológico? E a resposta é não. Elas não comem exatamente as mesmas coisas. O nicho ecológico delas é diferente. Por quê? A verdadeira coral tem veneno e pode comer até outras cobras, pode comer até outros animais, porque o veneno paralisa aquilo que ela quer comer. Então é uma vantagem que ela recebe. Ela consegue se alimentar de um nicho de animais ligeiramente diferente da falsa coral. E o que a falsa coral come? Qual é o nicho específico para a alimentação dela? Ela costuma comer pequenos insetos, pequenos répteis que ela consegue estrangular para se alimentar de. Então, há uma diferença entre o nicho ecológico entre elas. E a semelhança entre elas não tem nenhuma relação com a competição pelo que comem. Então, a letra B é também um distrator, ela está falseada. E agora nós vamos voltar, vamos devolver a tela para você conseguir ver mais legitimamente cada uma das alternativas. Não apareceu nossa resposta esperada ainda, gente. Vamos olhar para a letra C, ó. Possibilita a geração de indivíduos híbridos. Eita, Edu, eu tenho que voltar de novo, cara. Vamos lá, ó. O que são híbridos? É um outro conceito intrínseco da biologia. Vamos lembrar de uma coisa, ó. Híbrido é normalmente animais que são produtos de cruzamento entre espécies que são diferentes, mas que existe um certo parentesco entre elas. Esse é o híbrido. Um animal híbrido é produto de pai e mãe que pertencem a espécies diferentes. Mas, como eu disse, tem que ter um parentesco pelo menos no gênero do animal. Tá? Então, vamos colocar alguns exemplos clássicos aqui, ó. Canis familiares e Canis lupus são dois animais. Quem é o Canis familiares? O cachorro doméstico. Quem é o Canis lupus? É o lobo. É possível cruzamento entre eles? Na natureza, não exatamente. Mas se a gente forçar a barra um pouquinho, é possível cruzamento entre algumas espécies de lobo e algumas raças de cães. É possível. Mas e se nascer um filhote? Vai nascer um filhote? É possível que nasce. Mas e se nascer um filhote? O que ele é? Um híbrido. Um híbrido. E a lei da biologia ela é legítima. O que a lei prega? Que quando indivíduos são produtos do cruzamento de seres de diferentes espécies, ocorre a esterilidade. Ou seja, se nascer alguma coisa do cruzamento entre lobo e cachorro, ou alguma coisa que nascer é um híbrido e será estéril. Tudo bem? Agora, pensando nas cobras, que são aqui as protagonistas da nossa questão. A falsa coral e a coral verdadeira podem ser cruzadas entre elas, afinal de contas é tudo cobra? Não, tá, gente? Não. Elas não pertencem nem à mesma espécie. E como eu disse, ó, o Enem trouxe o nome científico das duas, não existe parentesco entre elas. Elas não pertencem ao mesmo gênero, não pertencem à mesma família, então não ocorre o cruzamento natural, pelo menos, entre esses dois animais, porque são de espécies diferentes e de classificações até distantes. Tudo bem? Então, a semelhança entre elas não tem nenhuma relação com a possibilidade ou a intencionalidade de gerar indivíduos híbridos aqui. Não há nenhuma vantagem para algum animal a geração do híbrido, até porque existe esterilidade deles. Tudo bem? Então, a letra C passou distante das intenções do porquê que a cobra falsa leva vantagem em se semelhar tanto com a verdadeira. Agora vamos procurar a resposta certa. Vamos lá, volta para a tela, Edu, para a gente poder dar uma olhadinha lá. Ó. Olha lá, letra D. Reduz a possibilidade de sofrerem predação. Aí nossa resposta, pelo que nós dissemos. O que exatamente ocorre é isso, ó. A falsa coral, com aquela falsa ideia dela ter veneno e ser perigosa, afugenta animais que podem predá-la. Então, a vantagem para a falsa coral é isso, reduzir a possibilidade de sofrer predação. Então, a ideia correta está dentro da letra D, está legitimando bem o que a gente comentou ali atrás. E a última alternativa, ó, se acompanha na tela ali, ó, ela categorizada como errada, é
o setor já está de vermelho porque a certa já apareceu. Otimiza o encontro de parceiros reprodutivos. Gente, a semelhança entre elas não tem nenhuma relação com a história reprodutiva dos dois animais. Tudo bem? Agora nós vamos aproveitar um momentozinho aqui, ó, vamos voltar para comentar a respeito das ideias evolucionistas. Afinal de contas, o nosso encontro de hoje é sobre isso. Os dois grandes teóricos evolucionistas são, em primeiro lugar, Darwin, o autor da teoria que nós trabalhamos agora há pouco na questão, e nós temos Lamarck, duas ideias. Sempre que você ouvir falar sobre esses dois teóricos evolucionistas, nunca entra no mérito de quem está certo ou quem está errado. Não vista Camila, pelos diferentes. Pelo contrário, afaste-se de novo das duas ideias e enxergue as duas por completo, tudo bem? Não assuma uma das duas identidades para poder fazer o Enem ou vestibular. A ideia é que você conheça profundamente as duas ideias e tenha discernimento de um e de outro. Quais são as principais ideias de Lamarck? A lei do uso e desuso e a herança dos caracteres adquiridos. Esse é um propósito em que o ambiente provoca as mudanças nos seres. Os dois concordam com isso, os seres vivos mudam. Os dois teóricos afirmam a mesma coisa. Como acontecem as mudanças é que são destacadas as diferenças. Então, para Lamarck, o ambiente é a mola propulsora das mudanças. Já Darwin não. Darwin acredita que os seres vivos naturalmente são diferentes entre grupos da mesma espécie e que o ambiente tem o papel de selecionar essas diferenças. As melhores características de sobrevivência são selecionadas pelo ambiente. A isso nós intitulamos a variabilidade, que é a diferença entre os seres. Darwin nunca soube explicar a origem disso. Foi a frustração dele, mas ele foi vingado. Variabilidade, então, é a diferença entre seres e a seleção natural, que é a seleção dessas características diferentes. E, por fim, a adaptação. Palavras dele, tudo bem? A gente não pode se alongar muito, nosso tempo já está ali no gatilho, então vamos deixar mais assunto para um próximo encontro nosso. Então, mais uma vez, a gente não se despede, a gente só fala até logo, porque a gente se encontra mais uma vez essa semana agora. Um abração para você, até lá. Um abraço, gente. Olá, estudante da Rede Estadual do Mato Grosso, eu sou o professor Luiz, professor da disciplina de Filosofia. E hoje nós vamos dar início ao nosso itinerário, ao nosso caminho das aulas de Filosofia, que você vai acompanhá-las todas aqui no nosso ambiente virtual de aprendizagem. E é uma honra fazer parte desse projeto, que é uma iniciativa do Governo do Estado de Mato Grosso e da Secretaria Estadual de Educação. Então vamos lá? Qual é o título da nossa aula? Bom, a nossa aula tem o seguinte título, a polis e a razão. Então nós vamos ver como que o exercício da racionalidade, do diálogo, nesse lugar chamado polis, pode ter contribuído para gerar aquilo que nós chamamos de pensamento filosófico. Claro que existem algumas teorias de onde a filosofia em si mesma poderia ter surgido. Só que essa é a teoria mais aceita ou a mais comum e é aquela que também aparece no Enem em algumas questões, como nós vamos resolver no final da aula. Mas, professor, o que seria então a polis? A polis você deve ter estudado aí nas aulas de história também, que é uma cidade-estado. Uma cidade-estado porque ela tem tanto autonomia econômica quanto autonomia política. Ainda não existia aquela ideia dos estados como nós temos hoje, com uma grande extensão territorial. Então, cada cidade tinha ali a sua independência, tanto política como econômica. E uma das mais famosas ou conhecidas é a cidade de Atenas, que hoje é a capital da Grécia, tá ok? Bom, a introdução ao contexto histórico à Grécia Antiga, nós temos então o surgimento destas cidades-estado, como eu apresentei para vocês. E uma transformação social e política importantíssima é que em Atenas, em especial, nós temos o surgimento da democracia, tá? Estas cidades-estado que antes eram governadas ou por grupos, ou por uma só pessoa, ou monarquias ou aristocracias, elas passam então a ser comandadas por um grupo de pessoas, pelo povo, tá? Pelo demos, daí vem a palavra democracia, demos, povo, cracia vem de kratos, que significa poder.
então seria o poder exercido pelo povo, pelo cidadão. Claro que nem todo mundo era considerado cidadão nessa época, tá? Então existia um rol exclusivo de cidadãos, tá? Então o conceito de cidadania era diferente do conceito que nós temos hoje, que é mais abrangente, mais igualitário, mais isonômico, tá certo? Bom, então nós temos aqui a importância da vida pública e do debate na ágora. Então o que seria a ágora? Justamente o espaço onde aquele que era considerado cidadão poderia discutir os problemas que aconteciam na coletividade. Porque você sabe que sempre quando existe a coletividade nós temos problemas consequentes da convivência social. Então na sala de aula, você que ainda é estudante, você percebe que se não existe uma organização mínima ali na sala de aula, o negócio vira bagunça. E aí a finalidade da sala de aula, por exemplo, que é o estudo, que é a aprendizagem, então essa finalidade é comprometida. Então ali nós temos um grupo social que precisa de organização. Então quando acontece alguma situação de indisciplina, de bagunça, a gente comunica o professor, a coordenação para tentar resolver ali aquela questão sempre com o diálogo, sempre com o exercício da racionalidade discursiva, conversando, expondo as ideias, as soluções possíveis. Tá? Então, saindo agora da sala de aula, pensa no seu bairro. Então, o seu bairro provavelmente tem algum problema que poderia ser solucionado ou pode ser solucionado a partir do debate, da discussão, do pensamento lógico. Então, por exemplo, se a gente tem um problema ou de coleta de lixo, ou estragou alguma coisa no meu bairro, um buraco, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar em contato com as autoridades para que aquele problema seja resolvido. Então a gente dialoga, a gente conversa, ou então a gente vai na liderança comunitária e pede que aquele problema seja solucionado. Então nós saímos da sala de aula, falamos do bairro. Agora imagina a nossa cidade, a sua cidade de onde você está me assistindo agora, várias cidades desse nosso estado imenso e maravilhoso que é o estado do Mato Grosso. Pense nos problemas que nossa cidade tem. Então, como que esses problemas são solucionados? Nós temos, por exemplo, a Câmara dos Vereadores, onde os vereadores fazem esse papel de fiscalização, o prefeito ele faz esse papel de administrador, de gestor da cidade, assim como nós temos a coletividade chamada Estado, o Estado do Mato Grosso, e a coletividade maior que é a nossa União, nosso país, e nós temos a comunidade global também. Muitas vezes um problema ambiental, por exemplo, é ocasionado pelo comportamento das pessoas num outro país. Então vejo vocês a importância de se discutir, de se debater na coletividade. E esse exercício do debate, do diálogo, de acordo com alguns pensadores, e que começa na Atenas, na Grécia Antiga, com um modelo chamado de democracia, fez com que um espaço ou um ambiente mais favorável para o pensamento filosófico então surgisse, tá certo? Então, da mitologia ao logos. O mito, pessoal, é uma forma que a humanidade criou há muito tempo atrás para tentar explicar como os fenômenos da natureza funcionavam, qual era a origem do universo, qual era a origem da humanidade. Então o mito era uma forma de responder questões existenciais profundas, tá? Só que essa lógica mitológica ela foi substituída por uma tentativa de se explicar as coisas para além da explicação sobrenatural ou com base em personagens sobrenaturais, como os deuses das mitologias mais famosas aí que você deve conhecer, a mitologia grega, a mitologia nórdica. Então você gosta de mitologia? Qual que é a sua mitologia preferida? Tá? Qual é a mais comum assim para você? Tá? Mesmo que você não tenha crença necessariamente naqueles personagens, mas a mitologia ela passa a ser um elemento importante da nossa cultura e também faz parte da formação do pensamento da cultura ocidental. Só que aí as pessoas na Grécia Antiga, em cidades como, por exemplo, Mileto, de onde vem Tales, tá? Eles começam a dar novas explicações para como os fenômenos da natureza funcionam e qual é a origem de tudo.
Tá? Por exemplo, Tales de Mileto dizia que tudo vem da água, tudo é formado pela água. Então essa é uma explicação que se utiliza de um elemento da natureza e não mais de um elemento sobrenatural, mas de um elemento natural, que é a água. Tá? Então essa é a passagem do pensamento mitológico para um pensamento mais lógico. Então por isso que nós chamamos esse tópico de mitologia ao logos. A transição do pensamento mítico para o racional. Bom, esses primeiros filósofos, como Tales de Mileto, que eu apresentei para vocês, são os pré-socráticos e num segundo momento nós vamos falar mais deles, porque eles são importantíssimos, eles também aparecem na prova do Enem. Tá? A filosofia como uma nova forma de pensar o mundo e a vida na polis. Também esse debate, o diálogo, faz com que situações importantes ocorridas na cidade, na polis, sejam então resolvidas. Então a razão como instrumento político e ético, a racionalidade como base para o diálogo, a justiça e a ética, a filosofia como ferramenta de transformação social e como a razão ainda é essencial no exercício da cidadania hoje, como ela é importante, como eu disse para vocês, no exercício da cidadania, a racionalidade, resolver as coisas por meio da razão e não por meio da irracionalidade, atitudes de agressão, por exemplo, né? Bom, aqui nós temos uma possibilidade de debater aqui, uma questão que eu gostaria de apresentar para vocês, embora eu não possa te ouvir ou interagir com você, eu queria que você pensasse aqui comigo. Ó. A razão deve prevalecer sobre as emoções na política? O que você acha sobre isso? Bom, a resposta parece óbvia, é claro que sim, tá? Não que nós não devamos ser emocionais, mas é que no momento da discussão política, quem deve prevalecer é a razão. E nós temos duas obras importantes que falam sobre esse exercício racional na Constituição da polis, da cidade, da coletividade, que é a obra Apologia de Sócrates e a Política, tá? De Aristóteles. Também autores que nós vamos trabalhar em um outro momento, em outras aulas, porque eles merecem muito destaque, porque eles são extremamente relevantes, até também para que você construa o seu repertório sociocultural para você utilizá-los, por exemplo, em um eventual tema de redação. Como podemos usar a racionalidade para melhorar a vida em sociedade? Então, nós podemos criar estratégias discursivas, legislativas ou jurídicas, científicas, para melhorar a nossa vida. Não só a nossa vida individual, como a nossa vida coletiva, tá certo? Agora nós temos aqui, no segundo momento da nossa aula, a resolução de algumas questões. São questões que apareceram no Enem ao longo dos anos e que eu gostaria de resolver com vocês, tá? Então, é muito importante que nesse momento você dê o print na tela, o Edu vai colocar agora em tela cheia aqui para nós. Então você tira print da tela, tá, da questão, e depois nós temos também a resolução comentada, tá? Então se você quiser estudar no segundo momento, é muito importante que a resolução comentada você não vai encontrar no nosso material. Porém, a questão sim, mas a resolução comentada não. Então é muito importante, se você tem interesse em se aprofundar depois nesse tema, que você então tire o print aí da tela, tá? Não sei se você está assistindo do seu tablet, do seu celular, do notebook ou do Chromebook, em uma das nossas unidades escolares. Mas então vamos para a questão número 1. Uma característica da polis é o cunho de plena publicidade dada às manifestações mais importantes da vida social. Pode-se mesmo dizer que a polis existe apenas na medida em que se distinguiu um domínio público, nos dois sentidos diferentes, mas solidários do termo. Um setor de interesse comum, opondo-se aos assuntos privados, práticas abertas, estabelecidas em pleno dia, opondo-se a processos secretos. Então aqui a gente vê um pouco da questão da transparência, né? Dos assuntos relacionados à política ou à administração, à gestão do Estado, da cidade, da coletividade, enfim. Tá? Esse princípio, inclusive, que a gente chama de transparência. Ou publicidade dos atos públicos, enfim. Continuando. A cultura grega constitui-se dando a um círculo sempre mais amplo,
finalmente ao demos todo. Demos, lembra que eu falei no início da aula que significa povo. O acesso ao mundo espiritual, reservado no início a uma aristocracia de caráter guerreiro e sacerdotal. Então, esse é um trecho do livro de Jean-Pierre Vernant, As Origens do Pensamento Grego. Então, vamos aqui para o enunciado. O advento da polis, como as mudanças descritas no texto, é produto de um conjunto de transformações no mundo grego antigo que resultou em quê? Ou na extensão participativa dos cidadãos, B, na elevação financeira das famílias, C, na dominação de uma nobreza urbana, D, na supervisão dos assuntos monárquicos, ou letra E, na instauração de uma comunidade igualitária. O que você marcaria aí nessa A, B, C, D ou E? Só lembrando, tá, pessoal, que o esquema, estrutura de um item do Enem, texto base, enunciado, e aqui nós temos a resposta correta, que nós chamamos de gabarito, e as incorretas, que nós chamamos de distratores. Tá? Isso nós vimos no decorrer das primeiras aulas que foram disponibilizadas no YouTube. Então, pessoal, a resposta correta, já dei um tempinho para você pensar. Será que você acertaria? Se essa questão caísse para você na prova, letra A, a extensão participativa dos cidadãos. O que é extensão? O tamanho da participação. São pessoas que participam mais do que se fosse uma aristocracia, ou seja, um grupo de pessoas mais ricas no poder, ou se fosse uma monarquia, onde uma só pessoa se encontra no poder, tá? Então a resposta correta é essa. Vamos ler o enunciado com o gabarito, para fazer mais sentido. Vamos lá? O advento da polis, o surgimento da cidade-estado, com as mudanças descritas no texto, é produto de um conjunto de transformações no mundo grego antigo que resultou na extensão participativa dos cidadãos. Tá certo? Então, essa foi a nossa primeira questão. Aqui nós temos a resolução comentada. O Edu vai deixar em tela cheia para você tirar print. O que diz lá? O advento da polis, com as mudanças descritas no texto, é produto de um conjunto de transformações no mundo grego antigo que resultou na extensão participativa dos cidadãos. Então, logo a alternativa correta é a letra A. Então, aqui, ó, o texto não menciona ou não sugere nenhuma das outras possibilidades previstas no distrator, ou nos distratores. É a questão número 2, vamos lá? Advento da polis, nascimento da filosofia. Entre as duas ordens de fenômenos, os vínculos são demasiado estreitos para que o pensamento racional não apareça, em suas origens, solidário das estruturas sociais e mentais próprias da cidade grega. Assim, recolocada na história, a filosofia despoja-se desse caráter de revelação absoluta que às vezes lhe foi atribuído, saudando na jovem ciência dos jônios a razão intemporal que veio encarnar-se no tempo. A escola de Mileto não viu nascer a razão, ela construiu uma razão, uma primeira forma de racionalidade. Lembra que eu falei para vocês de Tales, que é uma das primeiras pessoas, alguns dizem que é a primeira pessoa que tenta explicar a natureza de uma forma mais lógica ou racional, sem recorrer aos deuses das mitologias. Essa razão grega não é a razão experimental da ciência contemporânea. Claro que a ciência, como conhecimento contemporâneo, é muito diferente, tá? Dessas primeiras tentativas que nós vemos aqui no texto, dessas primeiras tentativas de explicar o funcionamento do mundo, do universo, do cosmos. Vamos lá para o enunciado. Os vínculos entre os fenômenos indicados no trecho foram fortalecidos pelo surgimento de uma categoria de pensadores, a saber, como é o nome desses primeiros pensadores aqui? Tá? Como que eles são chamados? Será que são os epicuristas, como diz aqui a letra A, envolvidos com o ideal de vida feliz? Será que são os estoicos aqui da letra B, dedicados à superação dos infortúnios? Letra C, os sofistas, comprometidos com o ensino da retórica? Letra D, os peripatéticos, empenhados na dinâmica do ensino? Ou E, os poetas, rapsodos responsáveis pela narrativa do mito? Então, olha só, os sofistas comprometidos com o ensino da retórica. Bom, a alternativa C é a correta, que está a resolução comentada para você tirar o print.
se você achar necessário, é a C, pois o vínculo entre os fenômenos indicados no texto, a saber, o surgimento da polis e o nascimento da filosofia, foram fortalecidos por uma categoria de pensadores. Essa categoria era dos sofistas, que estavam comprometidos com o ensino da retórica, com a arte da persuasão, tá? E você conseguir usar o discurso, a narrativa, para convencer o outro da sua posição, tá? Os sofistas acreditavam não existir a verdade, ou verdade, de modo que, para eles, a verdade surgia através do consenso entre os homens. Um dos objetivos dos sofistas era iniciar o cidadão na política. E, pessoal, num segundo momento, nós vamos também falar sobre os sofistas, tá? Então, eu já disse para vocês aqui que no futuro nós vamos ter aula sobre Sócrates, Aristóteles, sobre os sofistas, tá? Também. Então, vamos para a questão número 3. O aparecimento da polis, situado entre os séculos VIII e VII a.C., constitui na história do pensamento grego um acontecimento decisivo. Certamente, no plano intelectual, como no domínio das instituições, a vida social e as relações entre os homens tomam uma forma nova, cuja originalidade foi plenamente sentida pelos gregos, manifestando-se no surgimento da filosofia. Então, esse foi o nosso texto base e o enunciado. Segundo Vernon, a filosofia na antiga Grécia foi resultado de quê, pessoal? Letra A. Será que da constituição do regime democrático? B. Do contato dos gregos com outros povos? C. Do desenvolvimento no campo das navegações? Letra D. Do aparecimento de novas instituições religiosas? Ou letra E. Do surgimento da cidade como organização social? O que você marcaria? Vamos lá. Dá um tempinho para você pensar. A resposta correta é a letra E. Surgimento da cidade como organização social. Então, que você sabe que polis é cidade, porque foi o que a gente falou bem aqui no início da nossa aula, tá? O surgimento da filosofia grega está intimamente relacionado com o aparecimento da polis. Assim, é que um pensamento racional e sistemático passou a ter lugar dentro da Grécia Antiga. Não que em outros lugares isso não tenha acontecido antes, mas a gente não tem relatos, tá? Ou essa é a teoria mais tradicional e a que aparece no Enem, tá? A gente pode até discordar em algum momento, mas a gente precisa saber o que a nossa prova ela exige de nós, o que o exame que a gente vai fazer, no caso do Enem, exige, qual habilidade ele exige, tá? E a última, pessoal, da nossa aula de hoje é a questão 4. No período de 750 a 338 a.C., a Grécia Antiga era composta por cidades-estados, como por exemplo Atenas, Esparta, Tebas, que eram independentes umas das outras, mas partilhavam algumas características culturais, como a língua grega. No centro da Grécia, Delfos era um lugar de culto religioso frequentado por habitantes de todas as cidades-estados. No período de 1200 a 1600 depois de Cristo, na parte da Amazônia brasileira, onde hoje está o Parque Nacional do Xingu, há vestígios de 15 cidades que eram cercadas por muros de madeira e que tinham até 2.500 habitantes cada uma. Essas cidades eram ligadas por estradas e centros cerimoniais com grandes praças. Em torno delas havia roças, pomares e tanques para a criação de tartarugas. Aparentemente, epidemias dizimaram grande parte da população que lá vivia. Vamos lá agora para o enunciado. Apesar das diferenças históricas e geográficas existentes entre as duas civilizações, elas são semelhantes, pois as duas civilizações tinham cidades autônomas e independentes entre si, para que vocês entendam melhor o que é uma cidade-estado, tá? Aqui também está a resolução comentada para você. Pode abrir a tela, por favor, Edu, que você pode tirar o print, tá? E aqui, olha só, a letra C. Essa é a resposta correta, pois ambas as civilizações apresentavam a característica de organização em cidades autônomas, com estruturas e finalidades próprias. Então, pessoal, eu finalizo por aqui, dizendo mais uma vez que foi um prazer estar com vocês. Espero ter contribuído para que você tenha compreendido esse nosso tema da nossa primeira aula. E até a próxima aula, pessoal. Um abraço para todos vocês.